Vivemos em um mundo barulhento, onde muitos estão prontos para se defender, explicar e justificar suas ações. Contudo, os escolhidos precisam aprender a sabedoria do silêncio. O próprio Jesus demonstrou essa lição em Mateus 7,6, ao dizer: "Não deem aos cães o que é sagrado, não joguem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles as pisarão e, voltando-se contra vocês, os despedaçarão." Ele não se referia literalmente a cães ou porcos, mas a pessoas cujas atitudes e intenções são tão distorcidas que interagir com elas é como oferecer pérolas a animais que não as valorizam. Algumas pessoas em nossas vidas são influenciadas por forças das trevas. Não importa o quanto você tente explicar ou se justificar, elas distorcem suas palavras, as desprezam e reagem com ataques. A verdade é que nem toda batalha é para você lutar. Nem toda pessoa merece sua explicação. Como C.S. Lewis sabiamente disse: "Não desperdice palavras com aqueles que merecem o seu silêncio. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode dizer é nada." O silêncio é sua maior arma. Ele preserva sua força, protege sua autoridade espiritual e permite que você se eleve acima da confusão. Jesus sabia disso e agia com firmeza e sabedoria ao lidar com situações espirituais. Muitas vezes, não estamos enfrentando pessoas, mas os espíritos que operam por meio delas. O apóstolo Paulo nos lembra dessa realidade em Efésios 6,12. "Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes das trevas neste mundo." Quando alguém distorce suas palavras ou reage de maneira injusta, sua primeira reação pode ser explicar, justificar ou tentar resolver a situação. No entanto, isso muitas vezes só piora as coisas, porque o problema real não está na pessoa, mas no que a influencia. Assim como Jesus encontrou Maria Madalena, que carregava 7 espíritos malignos, Lucas 8,2, muitas pessoas hoje também carregam influências espirituais que moldam suas atitudes e ações. Jesus nos deu um exemplo claro de como lidar com essas situações. Em Marcos 1,25, quando confrontado por um homem possuído por um demônio, ele não argumentou ou explicou sua missão. Ele simplesmente disse: "Cale-se e saia dele." Essa postura demonstra autoridade e discernimento. Não é necessário debater ou justificar-se diante das trevas. O silêncio, acompanhado de oração e autoridade espiritual, é mais eficaz. Lembre-se, o verdadeiro inimigo não é a pessoa diante de você, mas as forças espirituais que agem nos bastidores. Portanto, reserve sua energia para lutar as batalhas certas, aquelas que são vencidas na oração, não na discussão. Quando você tenta argumentar com alguém sob a influência de espíritos malignos, Jesus nos dá o exemplo perfeito. Em vez de entrar em uma discussão com o demônio, ele simplesmente o repreendeu, dizendo: "Cale-se, saia dele." Jesus não deu espaço para o demônio falar, argumentar ou manipular a situação. Ele sabia que os demônios não são oniscientes como Deus, mas estão sempre ouvindo, buscando informações que possam usar contra nós. Eles querem que você fale, explique e se defenda, para que possam usar suas próprias palavras contra você mais tarde. A verdade prática aqui é simples. O inimigo não precisa saber de tudo. Pare de tentar se explicar para pessoas espiritualmente comprometidas, que distorcem suas palavras. Assim como Jesus, você tem a opção de permanecer em silêncio. Esse silêncio preserva sua paz e autoridade e impede que o inimigo ganhe vantagem. Pense um pouco sobre isso. Grande parte da exaustão emocional e espiritual que você está sentindo agora é resultado de batalhas erradas. Você tem se defendido para pessoas que não merecem suas explicações, se envolvido em discussões que Deus nunca pediu para você lutar. Se o diabo não pode impedir você de lutar, ele vai te distrair, fazendo você brigar as batalhas erradas. Em vez de enfrentar principados e potestades, você está lutando contra pessoas. Quando isso acontece, você sai da proteção e provisão de Deus. Um exemplo disso está no Jardim do Éden. Deus deu a Adão e Eva
um comando claro: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comerem, certamente morrerão. Mas o que fez a serpente? Ela envolveu Eva em uma conversa, e no momento em que Eva começou a explicar a razão de suas ações, ela se abriu para a mentira. Esse princípio se aplica ainda hoje. Quando você perde seu tempo tentando se explicar para o inimigo, seja um espírito maligno ou uma pessoa sob sua influência, você corre o risco de cair em uma batalha para a qual não foi chamado. C.S. Lewis nos lembra: devemos lembrar que Satanás tem sua estratégia e não devemos ser ignorantes de seus dispositivos. Se ele não consegue nos fazer pecar, ele nos mantém ocupados nos defendendo. Não caia nessa armadilha. Reconheça o verdadeiro inimigo, silencie o barulho e concentre-se na batalha que realmente importa, a batalha espiritual. Em Mateus 7,6, Jesus nos adverte a não lançar nossas pérolas aos porcos, pois eles as pisarão e se voltarão contra nós. Ele não estava insultando as pessoas, mas descrevendo sua condição espiritual. Pessoas que são endurecidas, que não são ensináveis e não conseguem valorizar o que é sagrado. Quando você tenta compartilhar a sabedoria de Deus com essas pessoas, está lançando algo precioso no chão, onde será pisado e rejeitado. O que são essas pérolas? São as coisas sagradas que Deus lhe confiou, a sabedoria que Ele revelou, a unção sobre sua vida, sua paz, energia, sonhos e seu chamado. Essas coisas são santas e não devem ser jogadas de maneira descuidada a quem não está pronto para recebê-las. Você já compartilhou uma palavra poderosa que Deus lhe deu apenas para vê-la ser zombada ou desvalorizada? Já abriu seu coração acreditando que a outra pessoa entenderia apenas para usar sua vulnerabilidade contra você? Isso é o que acontece quando lançamos nossas pérolas aos porcos. Jesus nos ensina que nem todos estão prontos para a verdade que carregamos, nem todos podem lidar com as revelações de Deus. Em alguns casos, o que você enfrenta não é apenas falta de compreensão, mas resistência espiritual. Quando você oferece algo santo a alguém cujo coração não está preparado, suas pérolas serão pisoteadas, sua sabedoria e as verdades sagradas serão desprezadas. Isso não é apenas doloroso, pode deixá-lo desanimado e derrotado, porque essas mesmas pessoas podem voltar e atacá-lo. Quando você tenta se justificar para pessoas que não estão dispostas a ouvir, você corre o risco de ser atacado emocional, espiritual ou até mesmo relacionalmente. É como se, ao tentar explicar-se, você estivesse dando ao inimigo uma brecha. Os demônios que influenciam essas pessoas podem usar suas próprias palavras contra você. Quantos de nós já vivemos isso em relacionamentos, no trabalho ou até mesmo no ministério? Tentamos nos defender, justificar nossas ações ou compartilhar algo que Deus nos falou, mas acabamos nos sentindo feridos e atacados. Por quê? Porque oferecemos nossas pérolas a quem não é capaz de valorizá-las. C.S. Lewis disse: nunca faça de sua experiência um princípio. Deixe Deus ser tão original com os outros quanto Ele é com você. Nem todos estão na mesma jornada que você. Algumas pessoas não estão preparadas para as verdades que você carrega, e outras estão tão presas às trevas espirituais que não conseguem ouvir ou enxergar o que você está tentando compartilhar. A verdade prática é: nem toda conversa vale a pena. O silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Quando você para de se explicar para pessoas que não valorizam suas palavras, você protege sua paz, sua energia e sua unção. Jesus nos deu o exemplo disso. Quando ele ficou diante de Pilatos, ele permaneceu em silêncio. Mateus 27:14. Pilatos estava confuso e perguntou: você não ouve as acusações que estão sendo feitas contra você? Mas Jesus não se defendeu. Por que não? Porque Pilatos não estava espiritualmente preparado para entender a missão de Jesus. Jesus não desperdiçou suas palavras tentando se justificar para alguém que não iria receber a verdade. Portanto, pare de compartilhar demais.
Nem todos precisam saber dos seus pensamentos, planos ou sonhos. Aprenda a discernir quem está pronto para receber a verdade e quem não está. Quando estiver em dúvida, fique em silêncio e deixe o Espírito Santo guiar suas palavras. Embora Jesus nos avise para não lançar pérolas aos porcos, ele também nos ensinou a importância de compartilhar com aqueles que estão famintos e receptivos. Ele investiu profundamente em seus discípulos, pois estavam abertos para aprender. Para as multidões, ele contou parábolas, mas reservava revelações mais profundas para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Pergunte a si mesmo: essa pessoa está pronta para ouvir o que estou prestes a compartilhar? Se não, preserve suas pérolas e siga em frente, confiando que Deus revelará a verdade a ela no tempo dele. Isaías 30:10-15 nos diz: na conversão e descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a força de vocês. O silêncio não é fuga, nem fraqueza. É uma das ferramentas mais poderosas que você tem na guerra espiritual. É uma expressão de confiança em Deus, uma preservação da sua força e uma porta para o discernimento. Quando você entende o poder do silêncio, para de desperdiçar sua energia em batalhas desnecessárias e começa a ouvir o que Deus está dizendo. Muitos de nós vemos o silêncio como algo passivo, como se ficar quieto significasse estar perdendo. Mas Jesus nos ensinou que o silêncio pode ser a resposta mais poderosa. Quando ele estava diante de Pilatos, falsamente acusado e cercado por pessoas que não o compreendiam, ele não respondeu. Ele não se defendeu porque sabia que Pilatos não era seu verdadeiro oponente. Ele não ia perder sua energia tentando se justificar para quem não conseguiria entender seu propósito. Jesus guardou suas forças para a cruz, onde a verdadeira batalha seria vencida. Há algo profundamente libertador em aprender a ficar em silêncio diante da oposição. Quando você para de se explicar para pessoas que não te entendem, você está dizendo: Deus, eu confio que você vai cuidar disso. O silêncio se torna um ato de rendição, uma declaração de que você não está mais lutando por si mesmo, porque Deus está lutando por você. Da mesma forma, muitos de nós estamos exaustos, não porque estamos fisicamente sobrecarregados, mas porque estamos emocionalmente drenados. Não é preciso muito. Uma discussão, uma conversa frustrante, uma pessoa distorcendo suas palavras, e você se sente completamente esgotado. Isso acontece porque o desgaste emocional se traduz em exaustão física. Já reparou como algumas pessoas conseguem drenar sua energia sem levantar um dedo? Você passa horas se defendendo, justificando suas ações ou explicando seu coração, e de repente está totalmente esgotado. Ainda assim, eles não entendem. Pior, quanto mais você tenta explicar, mais a situação se complica. As pessoas distorcem suas palavras, mal interpretam suas intenções e, ao invés de resolver, acabam frustrando você ainda mais. É nesse momento que o silêncio entra em cena. Quando você permanece em silêncio, você protege o que é sagrado, preserva sua paz e conserva sua força. Nem toda batalha merece suas palavras. Nem toda pessoa está pronta para ouvir a verdade que você carrega. Quando você aprende a ficar em silêncio, também aprende a confiar em Deus. O silêncio e a confiança andam de mãos dadas. Quando você para de falar, está dizendo: Deus, você pode falar por mim, pode me justificar e lutar minhas batalhas melhor do que eu. Você não está mais se esforçando para ser entendido, nem explicando a si mesmo para pessoas que nunca verão as coisas da mesma forma que você. Em vez disso, você escolhe deixar Deus agir e Ele agirá. Esse tipo de confiança exige uma força incrível. Por isso, Isaías 30:16 diz: na quietude e na confiança está a sua força. O mundo nos ensina que a força vem de gritar mais alto, lutar mais intensamente e nos defender a todo custo. Mas no reino de Deus, a força muitas vezes se encontra no silêncio. O silêncio também tem outra dimensão.
Ele afia o seu discernimento. Quando você para de falar, começa a ouvir. Ouve as pessoas, as situações e, mais importante, ouve a Deus. Muitas das revelações mais profundas vêm não quando estamos falando, mas quando estamos em silêncio diante dele. Quando você fica em silêncio na oração, você dá espaço para que Deus fale. É nesses momentos tranquilos que o Espírito Santo começa a revelar coisas que você não conseguia perceber antes. Você começa a entender o que realmente está acontecendo, quem está falando a verdade e quem está sendo influenciado por mentiras. Não é necessário argumentar, porque as ações falam por si mesmas. Aqui está a realidade. Quando você fica em silêncio, as pessoas frequentemente acabam se revelando. Se você parar de falar, elas começarão. Algumas pessoas só conseguem mostrar suas verdadeiras intenções quando você dá um passo atrás e permite que elas falem. O silêncio não se trata apenas do que você diz, mas também do que você permite que os outros revelem. O silêncio também é como você vence as batalhas espirituais. Se o inimigo não consegue impedi-lo de lutar, ele vai tentar distraí-lo, fazendo você lutar as batalhas erradas. Em vez de lutar contra principados e potestades, você acaba gastando sua energia discutindo com as pessoas. Mas, quando você permanece em silêncio, recusa-se a jogar o jogo do inimigo. Você dá um passo atrás e luta no espírito. Quanto tempo você já perdeu se defendendo para pessoas que nunca verão a verdade? Quanta energia você desperdiçou em discussões que só deixam você exausto e frustrado? O silêncio liberta você desse ciclo. Ele permite que você concentre sua energia na verdadeira batalha, aquela espiritual. O silêncio não é perder, é deixar Deus vencer por você. É dar um passo para trás para que Ele possa agir. É preservar sua força para que você possa lutar as batalhas que realmente importam. É confiar que Deus o defenderá, protegerá e revelará a verdade no tempo perfeito dele. O silêncio não é fraqueza, é sabedoria. É uma arma de confiança, uma preservação de força e uma ferramenta para discernimento. Jesus nos mostrou que nem toda batalha exige uma resposta, nem toda pessoa merece uma explicação e nem toda conversa vale a pena ser travada. Quando você permanece em silêncio, não está evitando a luta, está lutando da maneira de Deus. Você está declarando: Deus, eu confio que você me defenderá, falará por mim e lutará minhas batalhas. Proteja as pérolas que Deus confiou a você, sua paz, sua sabedoria, sua unção. Confie que quando você der um passo atrás, Deus dará um passo à frente. Ele revelará a verdade, silenciará os acusadores e trará a vitória no seu tempo. À medida que você entra nessa próxima estação, deixe o silêncio ser a sua força. Pare de se explicar para pessoas que não podem entender e comece a lutar a verdadeira batalha em oração. Obrigado por assistir e por se juntar a nós neste tempo de aprendizado e crescimento. Oro para que Deus te preencha com sabedoria, paz e discernimento. Lembre-se, na quietude e na confiança está a sua força. Deus te abençoe e até a próxima.